Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai estar falando sobre ética nas redes sociais, tá? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre ética. Eu peguei aqui um link que está no Moodle, na atividade no Moodle, que é uma reportagem de 2016, tá? Com o filósofo Mário Sérgio Cortella, que vocês podem estar acessando esse link dessa página. Tem um vídeo aqui. E eu só queria frisar algumas palavras que ele diz nessa reportagem. Uma das coisas que ele diz é que a ética é o conjunto de valores e princípios que eu uso para a minha conduta no meio da sociedade. Isto é, quais são os princípios para eu agir? Moral é a prática desses princípios. Ele também diz o seguinte, que a família é o ponto de partida da formação ética. Então, quando nós falamos em ética, nós estamos dizendo sobre comportamento, né? Qual é o seu comportamento, né? E, consequentemente, também sobre moral. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre ética nas redes sociais, nós estamos falando sobre o seu comportamento nas redes sociais, ou seja, seus valores e princípios nas redes sociais, ok? Então, leiam essa reportagem também e assistam esse vídeo, é bem interessante para você entender um pouquinho de ética. Agora, a gente vai ver um pouco, como a gente falou que ética está relacionada à postura, né? Um pouquinho sobre postura em redes sociais. É uma cartilha desenvolvida com parceria do Bradesco e algumas instituições, tá? Que tenta aí, dar algumas dicas de como você deve se comportar nas redes sociais, né? Ou seja, no Facebook, Instagram, Twitter, qualquer rede social que você participe aí. Ok? Então, vivemos na era do conhecimento e da liberdade de expressão. Em tempo real, nós podemos compartilhar nossas opiniões em um mundo cada vez mais sem fronteiras físicas. Então, olhando esse contexto, as redes sociais elas nos possibilitam essas conexões, né? A gente pode ter várias conexões. Então, estar em uma rede social pressupõe interatividade. Por quê? Porque nós vamos estar nos interagindo com outras pessoas. Então, a gente pode estar gerando conexões positivas e, compartilhando também conhecimento relevante. Tá? Só que nós devemos lembrar que nós devemos respeitar as leis vigentes, ok? Então, a reputação digital ela é construída em cada clique e posts e informação compartilhada. Então, esse manual sobre postura, ele vem tratar porque vocês estão aí, né, iniciando o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tá? Cursando um curso técnico, ou seja, vocês quando terminarem o ensino médio, vocês já podem estar trabalhando na área técnica de vocês, que é a agropecuária, e hoje em dia as empresas, elas procuram muitas pessoas e quando elas fazem pesquisa sobre pessoas, elas procuram nas redes sociais para ver como que essa pessoa se comporta nas redes sociais. Então, se você, dependendo da sua postura na rede social, isso pode acabar acarretando no seu aprovamento em uma seleção de emprego em uma determinada empresa, ou pode ocorrer de você perder uma vaga devido à sua má postura em uma rede social. Tá? Então aqui segue algumas dicas. E que também essas dicas não sejam só pensando em questões de eu quero ser um bom profissional. Não, pensando em você ser um bom ser humano mesmo, ok? Então promova a internet do bem, atitudes, manifestar seu pensamento é ótimo, mas faça isso com respeito, com ética, educação. Tá? Lembre-se que perde a razão quem usa a palavra ofende ao próximo. Então não ofenda os outros em uma rede social. Tome cuidado com isso, mesmo às vezes que a pessoa esteja errada. Cuidado com as palavras que você utiliza. Tá? Se houver algum incidente, alguém se sentir prejudicado e reclamar do que você postou, peça desculpas e retire do ar o conteúdo em questão. Assuma tudo que você publicar. E tome cuidado que existem leis, que a internet ela não é uma terra sem lei. Tá? Existem leis sim que você pode ser até preso. Ó. Se você pode por difamação, você pode ser preso de 3 meses a um ano e ainda pagar uma multa por discriminação, reclusão de 1 a 3 anos e ainda pagar multa, tá? A sua reputação é medida pelo conteúdo que você publica. Então, dê o exemplo. Se alguém passar do ponto com você, responda educadamente, tá?
Evite participar de comunidades que às vezes possam prejudicar a sua imagem. Cuidado com os grupos onde você anda, onde você participa, ok? E sempre olhando na lei, tá? Cuidado, ó, grupos de pedofilia, tráfico de drogas, onde você envolve conversa sobre drogas. Tomem cuidado com isso, tá? A questão de ideias, seja sempre original, cuidado, copiar e colar, tá? Respeite os direitos autorais, existem direitos, você não pode entrar em qualquer site e sair copiando e colando e publicar como se aquilo fosse seu. Por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês e ao final dessa cartilha eu vou falar sobre quem foi que desenvolveu essa cartilha, porque não fui eu que desenvolvi, tá? Então, cuidado com copiar e colar nas redes sociais. Você pode estar também infringindo a lei, ok? Sempre, se você copiar alguma coisa, coloque, ó, esse conteúdo é do link tal, em tal site que eu copiei, ou essas palavras eu vi num determinado lugar, e foi a pessoa tal que escreveu. Tome cuidado com isso, tá? Questão de segurança, né? Proteja a sua identidade. Cuidado ao publicar suas informações pessoais, né? Cuidado quando você usa recurso de geolocalização, alguns sites tentam identificar onde você está. Tome muito cuidado com isso, porque isso pode significar sua segurança, tá? E também tem a questão de lei, utilizar falsa identidade. Direito dos outros, cuidado quando você vai publicar fotos de outras pessoas, você não pode sair por aí tirando foto de qualquer pessoa e saindo publicar, tá? Tenha muito cuidado, né? Qualquer foto, qualquer imagem, você tem que ter autorização, principalmente fotos de criança, ok? Tome cuidado. Olha a lei aqui de responsabilidade civil, tá? E aqui tem uma lista de algumas infrações digitais que alguns usuários podem cometer no dia a dia, ok? Deem uma lida sobre essas condutas aqui, sobre essas para você ver se você tem alguma conduta dessa, para você começar a tomar cuidado e mudar e ser uma pessoa melhor na internet, tá? Essa cartilha, ela é uma cartilha realizada por essas instituições, a Start, né, e Criança Mais Segura na Internet, patrocinada pelo Bradesco, tá? E que também essa Criança Mais Segura e esse Start estão nesses sites aqui, Criança Mais Segura e start.org.br. Além desse guia de conduta aqui nas redes sociais, eu também queria falar um pouco sobre boas maneiras no WhatsApp corporativo. Esse aqui é um site, Aldeia Blog, na verdade é um blog, né? Que ele publicou essas boas maneiras no ambiente corporativo. Quando a gente está nessa época de pandemia e nós, professores e vocês, alunos, estamos nos comunicando muito pelo WhatsApp, né? Eu achei interessante a gente tratar, né? Conversei com a coordenadora do curso e ela pediu para que eu estivesse conversando com vocês sobre essas boas maneiras, tá? Que vocês devem ter no WhatsApp. Porque a escola ela não deixa de ser um ambiente corporativo. O que é um ambiente corporativo? É uma empresa, um ambiente de empresa. Quando você está numa empresa e você se comunica via WhatsApp com seus chefes ou subordinados em uma empresa. Na escola não é diferente, o comportamento deve ser o mesmo. Então, nas dicas que tem aqui, a primeira coisa que eles falam é sobre o imediatismo, né? Esse é o primeiro e provavelmente o ponto mais importante quando se trata de mensagens via WhatsApp, tá? Não é porque o aplicativo foi criado e carrega essa característica instantânea, ou seja, ele manda a mensagem na hora, né, instantaneamente, que o retorno vai ser na mesma velocidade. Então, por muitas vezes o risquinho, basta o risquinho azul aparecer, né, que você já fica ansioso, né, você já fica esperando, ó, vai me responder, ele já leu a mensagem, mandou a mensagem para o professor, ficou o risquinho azul, você já pensa, ó, o professor já leu, agora ele vai me responder, e você fica esperando. Calma, cuidado, tá? Não cobre o professor, espere, principalmente dependendo do horário que você mandar a mensagem, tá? Então, dê um tempo para o professor responder, ou às vezes um colega seu responder, ou uma coordenação de curso, tá? Vai com calma, não fique aflito. Toda vez que você mandar uma mensagem para o professor, você viu que ele visualizou, relaxa, fica tranquilo e aguarda. Não fique cobrando o professor, né? Então, ó,
que importante esse parágrafo aqui. Portanto, se policiar quanto à cobrança de uma resposta é fundamental para que a comunicação se mantenha saudável sem atrapalhar a rotina do parceiro de trabalho. Caso seja realmente urgente, o que também necessita de avaliação, opte por uma ligação. Então, só se for assim de extrema urgência, né? Eu preciso de uma resposta do professor para ontem, porque senão eu vou reprovar de ano. Né? Se ele não me responder agora, amanhã fechou o diário, não tem como resolver o meu problema de nota, eu vou reprovar de ano. Então, se não é um caso desse, aguarde, tá? Também tome cuidado com mensagens de áudio. Ó. Quando optarmos por mandar uma mensagem de áudio, a desculpa é sempre a mesma. Estou com preguiça de digitar. Ah, é mais rápido, né? Então, quando se trata de uso de rotina de trabalho, no nosso caso, no ambiente estudantil, né, escolar, né, essa atitude só deve ser tomada em casos que sejam difíceis para digitar, ou seja, quando você vai tentar explicar, tirar uma dúvida com o professor, que é realmente uma dúvida sobre um determinado conteúdo que você está estudando, que é complicado para você escrever, você acha que vai ser muito mais fácil e mais rápido você mandar um áudio, aí sim você manda um áudio. Mas quando for tipo, olá professor, o senhor vai postar alguma coisa hoje? Você não precisa mandar um áudio, manda uma mensagem só perguntando, simples, né? Agora, quando é um conteúdo, uma dificuldade em cima de algum conteúdo, aí sim você manda um áudio. Então, cuidado com o tamanho do áudio também, tá? Esse tópico de relações comerciais, ele vai tratar muito da questão do horário, tá? Então, cuidado nessa época de pandemia com os horários que vocês mandam mensagens, tá? Porque às vezes o professor está no horário de descanso. Então, eu sei que às vezes também você não tem um horário pré-determinado. Então, quando você tem a dificuldade no horário com o professor, por exemplo, você só vai ter acesso à internet à noite. Você não consegue ter um acesso durante o dia para você mandar mensagens ao professor durante o dia. Então, avise esse professor, professor, eu vou estar sempre mandando mensagens no período da noite, porque eu só tenho acesso à internet à noite, mas o senhor não precisa me responder durante a noite, ok? Mas se você não tem esse problema de horário, então procure estar sempre entrando em contato com o professor durante o dia, de preferência. Ou então, melhor ainda, durante os dias em que ele determinou que ele vai estar em PE, que ele vai estar te atendendo, tá? Então, cuidado com esse horário, ok? Eu já tive alunos que mandaram mensagem para mim 2 horas da manhã, para vocês terem uma ideia. Eu não tive problema com isso, porque às vezes eu estou acordado e eu até respondo, se eu estiver acordado, ok? Mas é uma coisa minha. Você não pode se basear em, porque um professor te atende, você vai achar que todos os outros professores vão te atender. Então tome cuidado com isso, tá? Procure respeitar sempre o horário, inclusive nos grupos também de WhatsApp, tá? Tome cuidado com isso. Aqui nesse uso dos ambientes, vai tratar sobre quando a gente participa de reunião, né? Nesse caso, né, não envolve nós, porque vocês não participam de reuniões online com webcam, né? Ele vai tratar isso aqui mais para quem está trabalhando com reuniões online, que não é o nosso caso, tá? Então, pessoal, essas são algumas dicas de boas maneiras desse blog, que eu vou estar bem colocando o link lá no Moodle. E eu gostaria que vocês estivessem postando no fórum que eu criei, no fórum lá no Moodle, experiências que vocês passaram, experiências boas ou ruins nessa época de pandemia, utilizando aí o WhatsApp, né, como comunicação aí com o professor. Às vezes alguma dificuldade, vocês poderiam estar até falando, professor, a gente sempre tem dificuldade com relação no usar o WhatsApp, eu não sei descrever direito, né? Sabe? Seria interessante vocês estarem dando esse feedback, esse retorno, né, para nós com relação ao uso do WhatsApp nessa época de pandemia, tá? Então postem alguma coisa no fórum, ok? E com relação a essa questão da éticas na rede social, se você quiser falar sobre isso, e também sobre o uso do WhatsApp nessa época de pandemia pela escola, ok? Um abraço, pessoal, e espero que todos fiquem bem.